importância do luthier na vida do artista é a possibilidade que a gente tem de ter um instrumento feito para nós, um instrumento original, do jeitinho que a gente pensou. E às vezes, assim, você concebe alguma coisa que é completamente diferenciada, completamente diferentoide, e o luthier, ele vai atrás da tua ideia para formatar aquilo que você sonhou. Isso é uma coisa muito legal. Eu gosto muito de pensar em cores, como se fosse um pintor. Então, o luthier é como se ele misturasse as tintas e me desse, né? E eu, com a ideia, a concepção da música, com esse material que ele me deu, eu consigo tornar real a arte, assim. Luthier, para mim, é um fabricante de sonhos. É muito especial esse processo de descoberta de um novo instrumento. Seja ele de que técnica for. Percussivo, de sopro, de cordas. Essa busca do novo é o que alimenta a música através de séculos. Eu tenho a percussão como a batida do coração, assim, né? Ela é aquela pulsação que tá ali sempre presente e tá preenchendo os vazios. E os tambores estão na mente e no coração de cada um, né? Porque a batida do tambor é a batida do coração. É a levada, é o sentimento, é o pulsar, né? Então, quando a gente sente essa energia, quando o tambor chama, aí não tem como mais sair de perto dele. O luthier, a salvação dos percussionistas. Criança, a gente morava na roça e aí sempre passava as folias de reis, né, em determinada época do ano, e aí eu ouvia as músicas, ia atrás das folias, gostava muito e sempre cresci com isso, né, com aquele som, com aquela música, com a festa da folia de reis, que era a festa. Comecei a praticar capoeira, já praticava um pouco, mas aí me inseri de vez assim numa escola de capoeira e fui pesquisando. E aí, na época, era muito difícil achar instrumento de capoeira de qualidade e minha pesquisa começou aí, assim, né? Como a capoeira, você tem que praticar os movimentos, praticar a musicalidade, os toques. E aí eu fui pesquisando como é que fazia aquele instrumento, né? E aí já tinha alguma habilidade manual e aí comecei fazendo pelos instrumentos de capoeira. Posso falar que sou piloto de prova dos instrumentos do Tocheiro. Uma parceria que a gente fez num momento super difícil para mim. E ele fez uma frase que ficou para sempre guardado, de ser meu amigo, de ser um puta do luthier, uma pessoa maravilhosa, um japonês do ritmo. Que ele falou, pode tocar, que se quebrar eu conserto. Quando eu decidi que ia trabalhar com isso, acho que eu tinha 35 anos, né? Hoje eu estou com 53, eu já sabia que aquilo ia ser para minha vida. Então eu decidi isso para minha vida. Não foi, porque eu... Não, foi amor mesmo, foi sentimento, né? E eu juntei a música e o lance do artesão que eu sempre tive, de poder fazer o instrumento, ou de poder restaurar o instrumento.
Eu sou um paulistano, já começa daí. O paulistano ele teve tantas influências, né? De tudo que veio chegando, do Nordeste, do Norte, do Sul, da América do Sul, dos continentes. Então a minha pesquisa que eu faço é uma pesquisa com relação a um todo. Estou aqui com um instrumento, eu vou falar que é um instrumento pequeno, mas de enorme percussão, que é um berimbau de boca, que a gente chama aqui no Brasil, né? Ou Jan Harp. Esse veio da Rússia, lá dos fundos da Rússia, todo feito à mão. Eu adoro esse instrumento. Tem esse outro aqui, também um berimbau de boca, que veio do Vietnã. Isso aqui é uma bala de fuzil cortada ao meio. Ele faz esse instrumento aqui. Essa pecinha simples, mas... Bom, um instrumento, da forma que ele é tocada, é uma forma abrasileirada. Tem a essência dele, né, a origem, de onde ele vem. E o Brasil tem uma característica própria. Eu vou dar um simples aqui. Esse aqui é um instrumento que a gente fabrica, a caixa do divino. É um instrumento que veio praticamente dos portugueses. E hoje é utilizado na cultura popular brasileira. Porque o Brasil fez a sua forma, o seu jeito. O pandeiro. O pandeiro é de origem árabe. Mas os árabes tocam assim. Já no Brasil a gente toca aqui, ó. Então, esse é um instrumento de origem árabe, mas totalmente brasileiro, que a pessoa não vê um pandeiro e fala, ah, pandeiro é árabe. Não, pandeiro, esse tipo de pandeiro é do Brasil. A cuíca também é um instrumento brasileiro. O chocalho tem em vários lugares. Então, o berimbau. O berimbau, ele tem origem em Angola, só que lá ele é um outro instrumento bem diferente e tocado bem diferente do que a gente toca com berimbau de barriga, com arame de aço já, né? Então, o Brasil fez uma certa adaptação e criou seus próprios instrumentos também. É isso, a peculiaridade do brasileiro tocar, né? De reinventar as coisas, né? Quando comecei a me interessar por música, eu tinha interesse numa diversidade muito grande de instrumentos. E aí até que eu fui estudar numa escola técnica, que é o Cefet. Então, além de luthier e músico, eu sou mecânico industrial também. E lá eu consegui uma bolsa para trabalhar no laboratório de ciência dos materiais. Então eu comecei a entender e a ver como que as coisas eram feitas e de que elas eram feitas. E isso foi uma coisa bem interessante para poder começar a entender sobre as propriedades dos materiais e tudo. Ele joga todo afeto na construção do instrumento, das teclas, como ele vai lapidar. Se tem que tirar um talho, é como se fosse machucar alguém. Que é, né? Assim, de uma forma muito metafórica, mas que eu acho que é, na verdade. Eu acredito nisso, né? Então, eu acho que o instrumento tem essa característica. Quando eu toco, eu consigo sentir isso na baqueta. Quando eu bato na tecla, eu sinto isso de alguma forma. Espiritual, sonora, seja como for, eu percebo isso. Que é um cuidado grande com o instrumento. É importante que os sons sejam diferentes, senão a gente acaba vivendo um inferno de iguais, né? E não um inferno de diversidade, ou o céu da diversidade, na verdade.
É um barato que a gente esteja fazendo essa homenagem para a Lully, que além de cantora, de instrumentista, de compositora maravilhosa e artista gráfica, também era uma luthier de mão cheia. Bom, nos anos 80, quando a gente realmente começou a trabalhar com vontade, eu e Lully, a gente finalmente partiu mesmo para o ataque. E no ataque eram muitos tambores. Esses tambores feitos pelo Luiz Fernando, e onde a gente fazia um lance com as vozes e fizemos um repertório todo construído especialmente para esses tambores. Então a gente dominava essa história da percussão, sendo as únicas mulheres na época a fazer isso. Acredito que a gente foi realmente, fomos uma dupla precursora dessa onda da mulher no tambor. Depois que o Luiz morreu, a Lully continuou fazendo os tambores. Depois que o Luiz morreu, eu comecei a fazer. Aí comecei a inventar a coisa de usar corda de seda, para as cordas não machucar a mão. Comecei a criar outros materiais para fazer o corpo do tambor, materiais mais leves, porque toda pessoa que toca percussão tem o problema de carregar peso, né? Esse aqui é o último tambor que ela fez. Eu tinha pedido para ela um tambor muito leve e que soasse médio grave. E ela passou, assim, dias e dias medindo no pêndulo e para os guias dela como é que ela faria esse tambor para mim. Ela pintou. Você vê que ela fez o tambor tem couro, né, todo aqui. Ele ainda está muito novinho, ele ainda está com som de novinho. Existe uma ideia não esotérica, mas espiritual por baixo de tudo que eu faço no tambor, de tudo que nós fazíamos no tambor. Que a Lully se foi recentemente para o outro plano, né? Mas sempre houve essa consciência de que a gente estava fazendo alguma coisa num veio espiritual, onde a gente tocava as pessoas. Então, é isso. O que eu posso falar da Lully, grande artista, minha parceira de vida e uma artista extraordinária. Sentiria a certeza da chuva, sopraria a surpresa dos ventos, sentiria a nobreza da pedra bruta, viajaria na força do pensamento, choraria a tristeza do mundo, beberia a riqueza da lama. Me alçaria com as aves num voo farto, gritaria com o ar num bramido largo, e meu corpo seria uma chama etérea amando, e o amor energia de luz infinita sendo, e o curso dos rios do sangue da seiva ardendo, é o caminho ansiado que estamos buscando. O Brasil é um dos países mais ricos, realmente, em diversidade de percussão, né? Porque eu acho que ele uniu um pouco, bebeu um pouquinho de cada água, né? A água da Europa, da África, dos indígenas aqui da América do Sul. Um dos países que mais recebeu negro da África, né? De todos os lugares. Então juntou tudo aqui e a gente tem uma diversidade muito rica por isso, eu penso, né? E aí se fundiu com de portugueses, com indígenas, depois veio imigrantes, né? Então acho que a diversidade é essa dentro do país, assim. Os instrumentos de percussão
e são universais. E o Brasil, com uma dimensão territorial de um continente, ele me favorece a eu estar permanentemente criando os instrumentos. E eu tinha vontade de ter um tambor. Eu fiz um tambor, eu era luthier, não sabia. Fiz um tambor com uma lata de manteiga, no lugar do couro, uma folha de saco de cimento. Meu pai era mestre de construção civil. A folha de saco de cimento, amarra com barbante, passa a cola de farinha de mandioca, cola outra folha, até chegar à sonoridade do tambor. Assim eu construí 3 tambores quando era garoto. Quando eu faço um tambor, eu não fiz só um instrumento a mais, só um tambor a mais ou um pandeiro a mais. Eu sinto que eu dei vida, a vida continua, né? Porque aquela madeira estava viva, mas ela secou, ela caiu e ela vai continuar viva, vai estar falando, né? A gente até fala, um tambor tem respiro, né? Depois a gente pode ver ali. Acho que tem aqui, ó. Esse aqui é um bombo, por exemplo. Ele vai ter 2 peles, uma de cada lado, e aí ele tem um furo aqui. Esse furo é um respiro. Então quer dizer que ele está respirando a vida, né? E eu tenho pelo menos essa noção, esse conceito que é a vida. Jamais se deve extrair uma árvore se ela está boa, se está em condições, para se fazer um instrumento da melhor maneira que ela for. A árvore, assim, se fala, nossa, essa árvore dá um instrumento assim assado, mas eu nunca vou derrubar uma árvore só para fazer um instrumento que vai me agradar, assim. Eu procuro trabalhar com madeira que seja de alta sustentabilidade. Então, para mim é muito importante eu estar respeitando a natureza. Eu só pego um tronco de madeira desde que ele esteja caído. Eu jamais vou cortar uma árvore, para tirar aquela madeira. Mas se já tiver caído, eu vou reaproveitá-lo, com certeza. Eu gosto de trabalhar com materiais orgânicos. A minha pesquisa de timbre, sobretudo, e que recai também muito sobre as marimbas, eu tenho muito esse apreço por tudo que é natural e que pode ser transformado, né? Pensando que uma tecla, por exemplo, de metal, um dia ela foi um mineral que foi processado até chegar no alumínio, ou no inox, ou num latão, num bronze, para poder virar um som. Eu sou apaixonado por marimba de madeira, que eu acho que tem uma carga viva. É um ser que está morto agora, mas isso traz a essência do que foi em vida aquilo. Então eu acho que o Leandro combina isso e respeita isso de uma forma como luthier, como os antigos luthiers de instrumento, por exemplo, os alaúdes árabes, eles sempre quando eles iam cortar uma madeira para fazer um alaúde, que geralmente era para música sacra, tinha toda uma cerimônia, como é, por exemplo, sacrificar um animal numa tribo, né, para poder se alimentar. A madeira tem esse trato, eu acho que o Leandro consigo sentir isso nos instrumentos dele, que existe esse respeito com a matéria que foi viva. Que teve uma história que às vezes é muito mais velha do que qualquer um aqui. Material reaproveitável, ele tanto pode ser industrial quanto da própria natureza. Ou seja, um coco, né? Uma cabaça, uma semente, né? Que a gente faz, os instrumentos. Inclusive o Robertinho gosta muito das pencas de sementes, e que o Brasil tem muita semente. E vários tipos de sons diferentes. É muito agradável você ter uma gama de materiais para você fazer os objetos sonoros. É assim que o Robertinho chama os instrumentos, né, de percussão feito com material reaproveitável. Chala. Chabaré. Vê da mata, reluzir,
Nos olhos da onça pintada, toda a luminosidade de Jaci. Mairum, mairum, mairum. Mairum, mairum, mairum. Eu sempre gostei de mexer com o chamado objeto sonoro. Foguete. Escolhi numa panela lá em casa que ela tem uma sonoridade assim, 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 assado. Dá para você reproduzir? Aí eu falei, você deixa eu ver. E reproduz. O foguete ele é muito criativo. Ele reproduz. Qualquer ideia sobre sonoridade é com ele. Outra emoção é criar um instrumento encomendado, né? Eu quero um instrumento assim, foguete, com essa sonoridade, com esse tamanho, com esse peso. Aí já é mais gratificante, porque você é como se fosse fazer uma música para um certo artista. Quando eu vejo um instrumentista, um percussionista tocando meu instrumento, ou alguém que é da manifestação popular, eu sinto que é um filho que deu certo, assim, né? Que é uma energia que eu coloquei ali, que ele tá encaminhado, tá bem na vida, assim. De eu ver esse instrumento no teatro, ver esse instrumento no show artístico, enfim, com um grande músico ou com um simples tocador de rua, não importa. O importante é a emoção que ele traz para as pessoas. Eu acho muito bonito ver um músico tocando esse instrumento que muitas vezes ele nunca tocou na vida dele, e eu sinto ele como se ele estivesse comendo uma fruta que ele jamais experimentou e que tem aquele sabor maravilhoso, assim. Então eu me sinto talvez como uma árvore que ofereceu a ele aquela fruta ali.